Dando continuidade, vamos ao áudio 3 dessa sessão do Augusto Cury sobre o Mestre do Amor. Até mais. Bom áudio. A ausência da dúvida gera psicopatas. Quem nunca duvida de si, quem se acha infalível e perfeito, nunca terá compaixão pelos outros. A dúvida inteligente abre janelas à inteligência e estimula a criatividade e a produção de novas respostas. A presença excessiva da dúvida leva a retrair a inteligência e causa extrema insegurança. As pessoas se tornam excessivamente tímidas e autopunitivas. A dúvida inteligente esvazia o orgulho. As parábolas que Jesus contava tinham por objetivo estimular o espírito das pessoas e romper seu cárcere intelectual, levando-as a confrontar-se com seu orgulho e rigidez. Ele respondia a perguntas com outras perguntas, e suas respostas sempre abriam os horizontes dos pensamentos. Era um grande mestre da educação, pois seus discursos formavam e não informavam. Alguns têm títulos de doutores, mas são meros reprodutores de conhecimento, que repetem o que estudaram e o que os outros produziram. Precisamos de poetas da vida, de engenheiros de novas ideias. Precisamos surpreender as pessoas e ajudá-las a mudar os alicerces de sua história. Quem andava com Jesus quebrava constantemente os próprios paradigmas. Não havia rotina. Seus gestos e comportamentos surpreendiam de tal modo seus discípulos que pouco a pouco foram lapidando suas personalidades. Você surpreende as pessoas e incentiva o ânimo delas ou as bloqueia? Um engenheiro de ideias, uma história que deu certo. Lembro-me de um paciente que tinha um excelente nível intelectual, porém era tenso e tinha graves problemas de relacionamento com uma das filhas. Pai e filha se atritavam continuamente. Durante o processo terapêutico, eu lhe disse que, se quisesse mudar a natureza da relação com a filha, tinha que reescrever a imagem doentia que o relacionamento dos dois construíra nos territórios inconscientes da memória de ambos. O desafio era reeditar essa imagem, já que era impossível deletá-la. E para que sua filha reeditasse a imagem doentia que tinha do pai, ele teria de surpreendê-la com gestos inusitados, incomuns. Ele entendeu os papéis da memória e estabeleceu como meta mudar essa história. Sem meta, não mudamos o roteiro de nossas vidas. Certo dia, meu paciente pediu à filha que comprasse um buquê de flores para presentear a esposa de um amigo, que fazia aniversário. Ela, mais uma vez, recusou-se a atender seu pedido, dizendo que não tinha tempo. Essa recusa deveria detonar nele um fenômeno inconsciente chamado gatilho da memória, que abriria uma janela contendo uma imagem doentia da filha e levando-o a agredi-la com palavras. O pai repetiria mais uma vez que a sustentava, que pagava sua faculdade, a gasolina do seu carro e que ela não reconhecia seu valor. Ambos saíram, como sempre, magoados. Mas dessa vez ele mudou de atitude. Tinha aprendido a administrar seus pensamentos e a controlar as janelas da memória. Ficou em silêncio e saiu. Foi à floricultura, comprou o buquê de flores. E sabe mais o que ele fez? Escolheu o botão de rosa mais bonito para dar à filha. Chegando em casa, entregou-lhe a rosa, dizendo que a amava muito. Acrescentou o quanto a filha era importante para ele e que não podia viver sem ela. Atônita com a atitude do pai, a jovem chorou, porque acabara de descobrir alguém que não conhecia. A mudança de comportamento no meu cliente persistiu e foi fazendo com que, sem que a filha se desse conta, a imagem autoritária e rígida do pai começasse a ser reeditada nos arquivos inconscientes de sua memória. Passou a respeitá-lo, amá-lo, ouvi-lo, percebendo que, embora não soubesse se expressar, ele queria o melhor para ela. O pai, por sua vez, começou a reescrever a imagem da filha, encantando-se com suas qualidades.
Não é difícil imaginar o que aconteceu. Eles deixaram de ser dois estranhos. Começaram a dividir seus mundos e a cruzar suas histórias. Antes, respiravam o mesmo ar, mas estavam em universos diferentes, muito distantes um do outro. Hoje são grandes amigos e se amam calorosamente. A mudança foi tão notável que ele me pediu para escrever sobre os papéis da memória em um próximo livro, para que os outros pais e filhos tenham a mesma oportunidade de mudar seus relacionamentos. Em sua homenagem, relatei a história. Esse homem se tornou um grande engenheiro de ideias. Algumas pesquisas que fiz me levaram a concluir que mais de 80% dos pais e filhos vivem como estranhos. Você consegue surpreender com seus gestos as pessoas com quem convive, ou é uma pessoa imutável? Se você não as surpreender, nunca irá conquistá-las. Avalie se você não é uma pessoa difícil. Às vezes somos bons produtos com péssima embalagem e vendemos mal nossa imagem. Fale com o coração. Conquiste as pessoas difíceis. Faça a coisa que nunca fez por elas. Seja um engenheiro de ideias. Cause impacto na emoção e na memória dos mais próximos. Você ficará impressionado com o resultado. Os engenheiros de ideias estão escasseando não apenas no campo das relações interpessoais, mas também no da psicologia, da sociologia, da filosofia e no das ciências físicas e matemáticas. O mais extraordinário engenheiro de ideias, subtítulo. Jesus construía relações sociais riquíssimas, mesmo em pouco tempo. As pessoas que conviviam com ele o amavam intensamente. Multidões despertavam antes do nascer do sol para ouvi-lo. O evangelista João nos conta no capítulo 4 a história da samaritana. Era uma mulher promíscua e socialmente rejeitada, mas o mestre do amor não lhe pediu explicações sobre os homens com quem ela tinha andado. Disse apenas que ela estava sedenta, ansiosa e precisava beber de um pouco de água que jamais experimentara, uma água que saciaria sua sede para sempre. Todo o diálogo de Jesus com a samaritana deixou-a tão encantada que ela saiu pela cidade falando a todos sobre ele, embora mal o conhecesse. Que homem é esse que com poucas palavras deixa maravilhados seus ouvintes? As pessoas querem enquadrar o homem Jesus, mas isso é impossível. Independente de sua divindade, ele foi um homem deslumbrante. A educação está morrendo. Subtítulo. A educação está em processo de falência no mundo todo. Educar tem sido uma tarefa desgastante e pouco eficiente. Não por culpa dos educadores, nem pela falta de limite dos jovens e crianças, mas por um problema mais grave que vem ocorrendo nos bastidores da mente humana, e que os cientistas sociais e os pesquisadores da psicologia não estão compreendendo. O ritmo de construção do pensamento no mundo moderno acelerou-se doentiamente, gerando a síndrome do pensamento acelerado ou SPA. Estudaremos essa síndrome mais adiante. Os jovens estão desenvolvendo coletivamente a SPA. Essa síndrome faz com que eles procurem ansiosamente novos estímulos para excitar suas emoções. E quando não o encontram, ficam agitados e inquietos. As salas de aula tornam-se um canteiro de tédio e estresse, em que os alunos não se concentram e têm pouco interesse em aprender. Os professores são como cozinheiros que elaboram alimentos para uma plateia sem apetite. Os conflitos em sala de aula estão fazendo os professores adoecerem coletivamente no mundo todo. No Brasil, de acordo com uma pesquisa realizada pela Academia de Inteligência, o instituto que dirijo, 92% dos educadores estão com 3 ou mais sintomas de estresse, 41% com 10 ou mais, dos quais se destacam cefaleia, dores musculares, excesso de sono e irritabilidade. Eles só conseguem trabalhar prejudicando intensamente sua qualidade de vida. A escola desconsiderou o maior educador do mundo. Subtítulo.
A educação incorporou muitas teorias, mas não levou em consideração o maior educador do mundo. Se as escolas estudassem e usassem sem qualquer vínculo religioso a psicopedagogia e os princípios da inteligência do mestre dos mestres, certamente ocorreria uma revolução em sala de aula. O que é educar? Educar é produzir um ser humano feliz e sábio. Educar é produzir pessoas que amam o espetáculo da vida. Desse amor emana a fonte de inteligência. Educar é produzir uma sinfonia em que rimam dois mundos, o das ideias e o das emoções. Se as escolas conhecessem os procedimentos educacionais que Jesus aplicou, não apenas formariam pessoas saudáveis, mas investiriam na qualidade de vida de seus professores. Apesar dos educadores serem os profissionais mais nobres da sociedade, poucos o valorizam. Os psiquiatras tratam de pessoas doentes e os juízes julgam os réis. E os professores? Eles educam os indivíduos para que não tenham transtorno psíquico, nem se sentem no banco dos réis. Embora desvalorizados, os professores são os alicerces da sociedade. Eles precisam ter subsídios para resolver os conflitos em sala de aula, educar a emoção dos alunos e fazer laboratório de desenvolvimento da inteligência. Jesus fazia laboratórios educacionais do mais alto nível. Fazia laboratório das funções mais importantes da inteligência. Laboratório de superação, laboratório de treinamento do caráter, oficina de psicologia preventiva. Quem andava com ele resgatava o sentido da vida e desejava ser eterno. Só deseja ser eterno quem aprendeu a amar a vida, a realçar sua autoestima e a não gravitar em torno de seus sofrimentos. Essa é uma faceta da inteligência espiritual. Quando o mestre da sensibilidade dizia: ama o teu próximo como a ti mesmo, Mateus capítulo 22, versículo 39. Ele estava fazendo um excelente laboratório de autoestima. Se eu não amar a vida que pulsa em mim, independentemente dos meus erros, como vou amar o próximo? Não é possível amar os que cercam se você não ama a si mesmo. Não espere ser solidário com os outros se você é o próprio carrasco. Jesus sabia ensinar homens e mulheres a pensar e a navegar nas águas da emoção. Queria tratar das feridas da alma e cuidar do bem-estar das pessoas. Não estava preocupado com a sua imagem social. Corria todos os riscos por causa de um ser humano. Será que muitos dos que admiram Jesus são capazes de amar o ser humano deste modo? Você consegue ver por trás dos belos sorrisos das pessoas que o rodeiam há alguma profundidade feridas que não sabe como pedir ajuda? Ficaremos surpresos ao ver que mesmo quando estava morrendo, Jesus prescrutava a emoção das pessoas e se preocupava com elas. O sangue que escorria por seu corpo não era suficiente para fazê-lo deixar de se preocupar com cada ser humano. Suas lesões não conseguiam sufocar seu ânimo. Ele tinha uma capacidade irrefreável de amar e confortar a emoção humana. Que título podemos dar a Jesus senão o Mestre do Amor?